eu quero, antes de a gente estar começando a falar do nosso tema de hoje, talvez muitos vão pensar, vocês estão perseguindo a Igreja Católica. Vocês sempre estão falando contra. Não é porque a gente está perseguindo, a gente está trazendo esclarecimento. Então, o que é onde a gente está vendo mais erros é na Igreja Católica. Fizemos aquela live, né? Se Maria era virgem perpétua, se é virgem perpétua, né? Se teve mais filhos. Isso. Fizemos do batismo, né? Recentemente. E hoje nós vamos falar dos livros apócrifos, certo? Ok. Talvez, quer dizer, se a pessoa pensar que nós estamos perseguindo, não estamos perseguindo. Nos mostra que nós estamos errados. Que a perseguição é quando a gente quer impor alguma coisa, sendo verdade ou não. Se nós estamos errados, nos mostra dentro da palavra de Deus que estamos errados. Aí sim, nós podemos falar que nós estamos perseguindo. Mas não é. E pela história, não vamos falar nem da palavra de Deus. Pela história, todos nós sabemos. Todos, indiferente de qual a denominação que a pessoa segue. A Igreja Católica, os romanos, desde a época de Cristo, vem perseguindo os cristãos. Isso, indiferente em qual Bíblia esteja, mostra ali que eles perseguem. Então, não tente jogar a culpa para nós, falando que nós estamos perseguindo. Não. Nós estamos colocando as claras o que é. Foi o que Jesus fez quando ele esteve aqui. Mostrou os escribas, os fariseus, eles estavam errados com o ensinamento. Então, Jesus também estava perseguindo? Era perseguidor? Não era. Ele estava pondo as claras tudo. E, de antemão, nós não tem nada contra religião nenhuma. Nós só somos contra práticas que vão contra a palavra de Deus. Se a gente vê no nosso meio, a gente falou recentemente, dentro do nosso meio, de coisas que estavam acontecendo, de que pastores estavam usando o altar para falar asneira, para falar bobeira. Tá me vendo aí? É isso que eu ia te falar aqui agora, subiu sua imagem aí. Ué, que doido é esse aqui, gente? Voltou. Então, né, mas vamos deixar bem claro, nós combatemos as heresias. Nós combatemos aquilo que está fora da palavra de Deus. Se eles fazem lá na Igreja Católica, está coincidindo com a palavra de Deus, nós não temos que falar nada. Ok? Se lá no centro de Macumba eles estão fazendo, está tudo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos falar alguma coisa, Roberto? Não tem. Se está seguindo a palavra de Deus, não. O problema é que estão distorcendo, né? Combatendo o que é errado. E nós estamos aqui combatendo doutrinas que estão tentando colocar a goela do povo como se fosse uma verdade e não é uma verdade. É isso que nós estamos E falando nisso, como o islamismo, né, está entrando no mundo todo aí, impondo a vontade deles. Isso é diferente, eles estão impondo a força. Nós estamos falando, mostrando dentro da palavra, para quem realmente acredita na palavra de Deus. Então nós estamos mostrando os enganos. Nós usamos a área da apologética, né? Que é defender a palavra de Deus. Mostrar que foi. E Jesus foi um apologético, vamos dizer assim, que ele trouxe a palavra verdadeira, mostrando os erros que estavam na época. Ele defendeu a palavra de Deus como ela é corretamente. Isso não é obrigação nem minha, nem sua, Mateus, é de todos nós. Cremos em Deus. E cremos em Deus, tem que defender a palavra dele. Mas o povo hoje, Roberto, não quer buscar o conhecimento, né? O povo hoje está, por exemplo, a palavra serve para ele só naquilo que beneficia ele. Esse é um problema. Se trata como... As pessoas têm usado a palavra de Deus hoje, vamos ser sinceros, como ajuda, né? Como um livro de autoajuda, e não é. A palavra é um livro de transformação, não é um livro de autoajuda de um autor como Augusto Cury. Não estamos aqui falando nada mal dele, só estou aqui mostrar, porque esses homens trazem livros de alta ajuda, coisa que vai massagear o ego,
vai tentar levantar a moral do homem. A palavra não vai massagear o seu ego. A palavra não vai levantar a tua moral. A palavra, pelo contrário, ela vai te matar para depois te ressuscitar. E se ela não mexer com a gente, ela não está sendo verdadeira. Ou a pessoa não quer aceitar as coisas verdadeiras de Deus. Esses dois lados, né? Porque ela tem que mexer, ela tem que machucar, ela tem que machucar a pessoa, porque senão não há transformação. Não tem que ter isso. Não tem como. Não tem como, Roberto, essa palavra não mexer com você em algum aspecto, não tem como. Ou você está com seu coração 100% endurecido, ou sei lá, mas não tem como. A palavra mexe. constranger em alguma coisa. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. É que fala em 2 Timóteo 3,16, se não me engano, que fala sobre isso. Ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, se você acredita que Deus é verdadeiro, por que você quer aceitar as coisas erradas que o homem coloca? Vamos falar do nosso lado, somos evangélicos. Vai acreditar no que o pastor está falando lá no púlpito? Só porque ele falou? O católico vai acreditar só porque o Papa determina? Não, não é isso. O correto é a palavra de Deus. Isso nós procuramos fazer, né, Mateus? Isso. Levar realmente, mostrar todo esse engano. Não importa qual denominação, como já falamos antes aqui, não importa. Verdade. Todas têm o erro. Nós falamos do batismo, afetou também igrejas evangélicas que fazem o mesmo procedimento errado de criança. Então, nós não estamos perseguindo a Igreja Católica, nós estamos mostrando o que é a palavra de Deus verdadeira. Verdadeira. Essa é a diferença. O nosso intuito também não é tirar você da sua igreja, da sua religião, não. Nosso intuito aqui é trazer esclarecimento à luz da palavra. Aí, certeza. Cabe você ou não aceitar. Essa é a diferença, né? Aí já o peso é seu. Se quer ou não aceitar. O modo de falar seu peso. Fez, né, Roberto? O que Paulo fala, né? Ele fez tanta coisa ali, ele correu o mundo todo, como se diz, né? Naquela época. Ele falou, eu fiz. Desse sangue eu estou livre. É o que nós dois estamos fazendo aqui. Os que estão ouvindo não querem aceitar, nós estamos livres disso. Porque os que estiverem aqui hoje, ou vai ver a live depois, é direção de Deus, ou tem o interesse de buscar, ter entendimento. Se não aceitou, nós estamos livres, fizemos a nossa parte. E foi o que Jesus fez, ele trouxe a palavra. Quem não aceitou, o problema é dele, não é de Jesus mais. Então nós também é desse jeito, nós estamos levando a palavra verdadeira. Como eu já falei antes, se acha que nós estamos errados, nos mostre dentro da palavra de Deus. Não que tal homem escreveu, falou, tal pessoa falou. Não importa o que seja, ele pode ser um historiador, pode ser um teólogo de nome e renome, mas se estiver fora da palavra. Verdade. E se você nos provar dentro da palavra que nós estamos errados, nós vamos vir aqui em nas redes sociais com maior humildade reconhecer o nosso erro. Até que nos próximos ao contrário. Com certeza. E hoje nós não somos taxativos, né? Não, somos não. Não só fazer, é o meu jeito de ser, eu entendo, é isso, tem que ser assim. Não. Se mostrar na palavra que nós estamos errados, vamos falar, estamos errados. Isso é um grande passo. Isso é um grande passo, vamos dizer assim, para adquirir, vamos colocar entre aspas, a confiança de Deus, porque nós somos humanos, podemos falhar, mas reconhecemos o nosso erro. O que Davi fez? Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Toda vez que ele errava, ele falava com Deus, estou errado. Viu o castigo, ele não reclamava de Deus, ele aceitava e passava por aquilo. Então, essa é a nossa finalidade. Nisso, Roberto, que Davi, ele falava, pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. A palavra hoje para nós não retire. É sensacional, né? E hoje nós vamos estar falando de erro nos livros apócrifos, certo, Roberto?
Isso. 2 livros aí. Também, são 7, né? Um está falando 2. São um tema bastante polêmico também, né? Isso. E antes da gente o que começar, pode falar. Os livros apócrifos, para quem não sabe, a Igreja Católica diz que nós retiramos da Bíblia. Nós evangélicos não aceitamos. Por que não aceitamos? Como foi falado aqui, toda escritura é inspirada por Deus. O homem escreveu, mas veio a direção de Deus o que devia ser escrito. Então, nós vamos estar mostrando aqui hoje, né, primeiro esses 2 livros que nós pegamos aqui, para ver que tem erro. Se tem erros, não é inspirado por Deus. Por isso, nós evangélicos não aceitamos os livros apócrifos. Os livros apócrifos foram passados pela Septuaginta, né, os 70 pessoas que definiram o que realmente tinha valor. E especialmente o de Tobias, não está mostrando aqui, no final vocês vão ver que realmente é um erro grande. É um erro grande. A própria palavra, em outros versículos, fala sobre isso, o que acontece ali. Vamos deixar da abertura, que é falar sobre feitiçaria. Então, a palavra já nos mostra que isso está errado. Então, vamos colocar isso. E para a gente começar aqui, o versículo que o senhor falou, eu vou estar lendo aqui para o pessoal, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, então, a palavra, ela trata 4 coisas nas nossas vidas. O que a palavra ela vai ministrar? Porque ela é inspirada por Deus. Porque ela vai ministrar a verdade aos nossos corações. Segundo, ela vai repreender o mal para corrigir os erros. Para que o Senhor nos repreende? Para a gente acertar a nossa vida. Para a gente consertar onde a gente está errando e mudar a nossa rota. E os livros apócrifos, eles não são inspirados por Deus. Por quê? O que significa livros apócrifos? Ocultos e secretos. Ou seja, esses livros, eles foram escritos naquele período que a gente fala, onde Deus se calou, né? Onde Deus não se revelou mais um homem, que foram 400 anos. É neste período... Até a vinda de Cristo, né? Até a vinda de Cristo. Que foi neste período que esses livros apócrifos foram escritos. Se você pega de Gênesis a Malaquias, você vê concordância, você vê o próprio Deus ali inspirando essas palavras. Mas quando você pega nesse período ao qual o Senhor se silenciou por 400 anos até a vinda de Cristo, você vê que não é livro inspirado por Deus, que realmente foram livros escritos por homens. Você pega cada história aqui, né, Roberto? Pelo amor de Deus. É complicado. Se já for um silêncio de Deus, então não é inspirado por Deus. Já começa por aí, que mostra que é erro. É coisa de homem. Então é dessa isso. Vocês podem buscar dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica também vai falar dos 400 anos do silêncio de Deus. Isso não tem como negar. Não importa quem seja, qual a denominação. Isso é claro para todo mundo. Talvez não seja para a pessoa leiga, que às vezes não lê muito sobre isso. Mas se buscar, pode buscar na internet, pode buscar na sua denominação, todos vão falar a mesma coisa. Deus silenciou 400 anos até a vinda de Cristo. Aí ele voltou a falar de novo. Uma coisa, Roberto. Se a Igreja Católica sempre teve certeza que esses livros são inspirados por Deus, por que só vieram reconhecer eles em 1546? É uma coisa difícil, né? Com certeza a Bíblia deles foi escrita antes. Então, por que só nessa época, em 1500, foi colocada na palavra? Por ele já ver que realmente tem um erro. Se ela, muito bem, depois ainda da descoberta do Brasil, que foi 1500. Pois é. É só depois disso que foi...
Se ela é verdadeira, por que não colocou no início? Está desde o começo. Porque em 1200, se não me falha a memória, 1282, acho que é esse mesmo, é 1200 alguma coisa, acho que 1282, a própria Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia. Só eles poderiam colocar. Então, se é um livro verdadeiro, por que isso foi aceito só naquela época? Pare e pense sobre isso. Se é um nós livro estamos errados falando sobre isso? Ué, se é um livro se é verdadeiro, você não pode ler ele. Ainda tem isso, né? Se levanta já umas perguntas, né? Uai, se eles falam que aqui contém a verdade, por que eu não posso ler? Eles alegam que só as pessoas, vamos falar de cultura, poderiam ler. O que seria de cultura para eles? O Papa, da época, que determinava o que poderia ser. Mas a palavra fala, se não temos sabedoria, peça a Deus que Ele vai nos dar. Se orarmos, pedindo a Deus, me dê o entendimento da tua palavra, Ele vai te dar. Então, por que é proibido a leitura? Então, tem coisas erradas. Agora, se você acha que a gente está falando isso não é o correto, então nos mostra, né, Matheus? Isso. Se estamos errados ou não, quanto a isso. Vem com estudos, vem com os dados, né? Mostra fontes. Não adianta só chegar com um pedaço de papel, não. Tem que mostrar a fonte. E a fonte tem que ser fidedigna. Pois é, e agora a gente fala, né? Mostre dentro da palavra de Deus. Porque se você vier falar assim, foi escrito pelo Papa, não sei o que lá, foi escrito por aquilo, eu também posso escrever. Qual a diferença? Sim. Cristo está em mim hoje. Por que eu não posso escrever? Por que ele acredita no outro e não acredita em mim? Verdade. E uma coisa, Roberto, todos esses estudos são buscados dentro do site do Vaticano. Eu consulto sempre lá para poder ter a certeza realmente que é. Porque na internet pode ter alguma distorção, alguma coisa, mas a gente está buscando sempre lá dentro. Buscar. Esses 2 livros que eu vou falar hoje não tem outro local. Eu tenho na minha Bíblia, que é a minha apologética, então eu tenho estudo de todos os livros apócrifos, mostrando mais erros deles. Então, mas a gente busca no site do Vaticano para ter essa segurança, para não falar que é invenção nossa, né? E são 7 livros, né? Não 7, são 7 livros criados por eles. Que é o Tobias, e tem acréscimo. Pode falar. Judite, né? 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, né? Também tem a Sabedoria de Jesus, que é conhecido como Eclesiástico, né? E Baruque. E tem no acréscimo, no livro de Esther e de Daniel. É o livro de Esther e Daniel. Nossa evangélica não é a mesma da Igreja Católica. A da Igreja Católica é o mesmo livro com acréscimos de coisas lá dentro. Que acrescenta um capítulo, né? Pois é, então são 2 livros apócrifos também da Igreja Católica. Não que o Daniel e Esther são livros apócrifos. Só o acréscimo deles só os acréscimos que é apócrifo. Aí se tornou um livro apócrifo também. E nós vamos falar nessa noite sobre 2 livros, certo? Tobias e Baruque. Ok. E Tobias, né? Por que é um livro apócrifo? Porque o livro de Tobias ensina a fazer feitiçaria. A própria Igreja Católica não aceita, mas está na palavra. Porque nós vamos pegar alguns versículos aqui, e lá não diz assim, não faça. Então, se não está, como a gente vê em toda a Escritura Sagrada, não faça, nós podemos fazer. É lei, a gente está fazendo. Se não fosse, tinha proibição. Não faça. Como a gente acha vários versículos falando sobre isso. Para não fazer. Então, se lá não está falando, está ensinando a fazer, então nós podemos fazer. Então isso aí já vai contra a própria Igreja Católica, a denominação dele. Como é que fala com um livro desse inspirado por Deus? Se Deus fala para não buscar adivinhadores, buscar pessoas desses segmentos. Exatamente. Então
engano. Isso é engano. Como é que ele pode ser um livro verdadeiro? A palavra fala, não façais, Pronto. faço aquilo que a palavra fala que não é para me fazer, eu estou certo? Não tem jeito, né? Não tem Não jeito, tem como né? nem falar nada. É, Pois é. tem que ficar calado. Tudo que consta na Escritura Sagrada e não diz, não façais, é permitido fazer, certo? Se a Bíblia se permite fazer, você pode. Mas a Bíblia inspirada por Deus te permite você fazer feitiçaria? Não tem jeito, né? E esse livro de... Pode Tobias, falar. né? Tobias não só ensina a fazer a feitiçaria, mas pelo contrário, ele orienta como proceder. Esse Tobias não é o mesmo que tem na Escritura Sagrada. Esse é um outro falso, aí, vamos dizer assim. E esse Tobias 6, que é o que nós pegamos que fala sobre isso, ensina a fazer, essa pessoa ia casar, e a mulher já teve 7 maridos, e todos morreram. Então Tobias ensina a fazer um procedimento, para que isso não venha acontecer com ele também. Nós vamos ler alguns versículos aqui, né, para você ver que realmente, e mostrar que realmente é feitiçaria. Não tem como negar. Não tem como. Isso aqui foi um ritual. É coisa seríssima. E a gente lê aqui, você que está nos ouvindo, vocês vão ter o mesmo pensamento. Tá? Ali está claro o que é. Mesmo que você não tenha um conhecimento profundo sobre o lado do espiritismo, mas você sabe que aquilo é feitiçaria. Não tem como a gente negar. Então não tem como negar. Você vai ver que realmente é feitiçaria. Eu quero ler os versículos aí, para não ficar dúvida. Pode puxar algum aí, se eu localizar aqui. Pode falar algum. Livro de Tobias, capítulo 6, a partir do versículo número 18, né? Diz assim: Isso. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar junto. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passando essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor do Senhor, mas com desejo de ter filhos, e com o impeto da paixão obterá assim para os teus filhos a bênção prometida, a raça de Abraão. Olha como fala, a raça de Abraão. Já está pesado só nisso aí, né? E aqui eu falo o quê? Primeiro dia você faz assim, segundo dia você faz assim, terceiro... Isso não faz feitiçaria? Olha só, primeiro dia vai queimar o fígado do peixe e será posto em fuga o demônio. Agora vai falar queimar o fígado, o demônio vai embora, né? O nome de Jesus, mas não. Pois é. Olha pra você ver, é cada dia um procedimento. Não tem condições, gente. No primeiro dia, queimar o fígado do peixe. Ou seja, você vai matar o animal, vai sacrificar o peixe e vai queimar o fígado. Qual que era o intuito? De expulsar os demônios. Na segunda noite, serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Ou seja, quando você fez esse ritual aqui, agora na segunda noite você vai ser admitido, né, na sociedade dos santos patriarcas. Eu quero te perguntar, existe algum homem santo? Existiu, né? Mas hoje não tem. Por mais correto que a gente seja. Então é isso. Esse é um ritual feito. Agora você vai falar comigo e conosco aqui que não é um ritual, não é um procedimento macabro, vamos dizer assim, né? Falando mais claramente, porque está colocando procedimento.
E no início do capítulo 6 fala justamente sobre isso, que ele é por causa do casamento que precisa ser feito isso, para que a pessoa não venha morrer também. 7 já se foram. Aqui no 14, Tobias replicou, ou dizer que ela já teve 7 maridos, e de todos morreram. Diz-me mesmo que foi um demônio que o matou. Quer dizer, então ele está fazendo um ritual para isso não acontecer com ele. Então, nós não podemos fazer isso. É grave. Nós não podemos fazer isso. Né? É grave. E agora vai falar com um livro desse, não tem erro, que é inspirado por Deus, porque aqui local nenhum não, aqui, no capítulo 6, você encontra, não, por exemplo, local nenhum, no capítulo 6, você encontra assim, não façais. O que está fazendo aqui? Ensinando a fazer. Se está ensinando a fazer e não está falando não façais, então é permitido. Então nós podemos fazer. Isso Deus aprova? Não aprova. Está contra a vontade dele, não é correto. O que nós temos que buscar é Cristo, não é animal de não. No Antigo Testamento, o animal era usado, a ovelha era usada, o sangue era aspergido no templo. Cristo veio e substituiu isso. Cristo veio e substituiu isso. Então, para tirar o pecado do povo, não para expulsar demônio, né? Não. Jesus expulsou, mas por quê? Estava ali, ele corrigiu. Não foi ritual como esse aqui que a Igreja Católica diz que é correto fazer. Jesus ele falava em nome do Pai, nós falamos hoje em nome de Cristo. Ele falou, use meu nome. Então é isso que nós temos. Agora vem falar que isso é uma coisa correta? Não tem jeito. Não tem. Pode a Igreja Católica falar o que quiser, mas você está nos ouvindo, você sabe que isso não é procedimento correto. Não precisa nem ter conhecimento de nada. Vai ver que isso realmente não é correto. Não é correto. Pois é. E esse livro ainda tem outras coisas, outros erros, né? Também. Outros erros. Em outros capítulos tem erro. Fazer magia, né? Pois é. Então não tem como, gente, falar que é um livro inspirado por Deus. Já foi na época que Deus silenciou, não conversou com ninguém na Terra. E agora, com esses erros, você vem falar que é? Só para deixar bem claro aqui, para o povo ficar ciente, não ter dúvida, para que o animal era usado no Antigo Testamento. Como era feito? Matava o animal, aspergia o sangue do animal sobre o altar do tabernáculo. Todo esse procedimento foi como orientação de Deus, porque isso era indicação que o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, passaria tudo isso por nós, derramando o seu sangue para nos livrar do pecado. Porém, se os livros apócrifos são parte das Escrituras, eles não podem conter erros certos? Certeza, não pode. Se ele faz parte das Escrituras, ele não pode conter erros, certo, Roberto? Concorda comigo? Certeza. Mas, é o que diz a palavra, não pode ter. Mas uma vez que eles têm erros, como a gente está provando aqui, a autoridade autoproclamada da Igreja Católica Romana sobre o ensino é questionável. Aqui já me abre uma brecha para me começar a questionar este ensinamento, porque já não condiz com a palavra. E o Isaías, que eu gosto sempre de estar falando, Isaías 8:20, o que diz? Se não falar conforme está na palavra, não tem valor nenhum. Então, nesse caso aqui, não está em desacordo, porque a gente acha na palavra Deus falando para não buscar esse tipo de pessoas, não fazer, nesse caso aqui, um ritual que está sendo feito. Então, não é verdade. Agora vamos falar alguns erros também de outros capítulos, né, de Tobias, continuamos em Tobias ainda. Depois vamos falar sobre Baruque também um pouco. Tobias 4:11, né? Porque a esmola livra do pecado e da morte, persevera a alma de cair nas trevas. Isso. Tobias 12:9, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna.
Onde nós achamos isso na Escritura Sagrada? A esmola. Poxa, assim, todo rico era salvo. Tem dinheiro para dar à vontade. Né? A salvação por obras, né? Por obras. E não é. Sim, tem que ter muito dinheiro, né? Aqui não fala quantidade, fala esmola. Não. Então a gente que é pobre, tem pouco, ia dando 1 centavo, 2 centavos para o pessoal na rua aí, não estava fazendo, estava comprando a nossa salvação, vamos dizer assim, né? E não é. E também Tobias 6, também, do 4 ao 8, né? Que mostra ali fazendo magia, né? Aqui o anjo disse-lhe, pega-o pela goela e puxe para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então lhe disse-lhe, abre e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédio muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir ele assou uma parte da carne do peixe e levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegar a outro lugar, né? Ao lugar onde se ir. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, meu irmão, peço que digas, qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar? O anjo respondeu, se puseres um pedaço do coração sobre a brasa, a fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, impedirá que ele volte de novo a eles. Onde nós achamos essa palavra de Deus? Não tem jeito, gente. A fumaça. Isso o quê? Magia. Nós sabemos que é. Não adianta querer negar, não. Nós sabemos todos, nós sabemos que é. Então, por que eles não querem aceitar? Por que ele afirmava? É verdade que a fumaça vindo de um coração de peixe sendo queimado expulsa espíritos malignos, Roberto? Claro que não. Não tem jeito. Não tem jeito. De ensinamento é supersticioso. Não tem lugar na palavra de Deus. Por mais simples que seja, que Jesus fala, em meu nome expulsarás. E é aquela que fala sobre legião de demônios, ele fala oração e jejum. Se é verdade fazer esse tipo de procedimento, por que Jesus não falou? Será que ele errou? Ele quis nos enganar. É mais fácil fazer isso aqui. Mas ué. É muito mais fácil. Pegar um coração do peixe que é mais expulsar todo o mal, ser curado, que jejuar. Jejuar, orar. Então, não tem embasamento para isso. E outra que também que eu vejo aqui, o outro é histórico. Está em Judite 1,5. Ora, no 12º ano do reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra às Arfaxade e os venceu. Nesse livro, vamos colocando aqui agora, Nabucodonosor era rei dos sírios. Aqui escreve errado. Então a gente vê que tem erros também, além de mostrar aqui que tem feitiçaria, ensinando feitiçaria, tem erro. Ele foi rei da Babilônia, né? Babilônia. Agora vem coloca o negócio dele, falando que é reinado de outro local. Então, por isso, tem que buscar realmente as escrituras, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, realmente. E vamos falar um pouco agora sobre Baruque, né, Matheus? Sim. Que é outro erro também grande que a gente vê. Antes de a gente dar entrada nisso aqui também, vocês que estão nos ouvindo, estão duvidando do que nós estamos falando aqui, lendo, busque pelo menos na internet, leia o livro de Tobias 6, de Baruque 6, para ver se o que nós estamos falando se não é realmente o que está escrito lá. Se não é realmente o que está escrito lá. Busca esses dois e dá uma lida, para vocês verem. E Baruque 6, né, fala quando Deus levou o povo dele para a Babilônia,
orientando que eles não seguissem o que os babilônios faziam, adorar outros deuses. Agora, vamos para um entendimento que a palavra de Deus usada na palavra dele mostra que o ídolo, essas imagens, é um Deus. É um Deus. Nós estamos falando que é um Deus, não. O próprio Deus colocou, falando sobre isso aqui, que é um Deus. Então, se você está adorando imagens, você está adorando outro Deus. Outro Deus. Então, tome cuidado com isso. Porque não tem como você negar. Porque aqui antes da gente entrar no livro de Baruque, né, vamos entender justamente sobre Isaías isso. 46, né? Que fala e diz sobre imagem, isso. Né? Mostra que realmente é um Deus. A imagem é um Deus. E o que diz os mandamentos no 1 e 2? Não terás outros deuses, não cultuar imagens. Então, está aí claro. E você tirou, Roberto, da Bíblia Ave Maria. Eu sempre pego, são três. Nossa, esse versículo, praticamente igual. Eu sempre pego, eu já falei isso aqui. Eu vejo qual a melhor versão. A Bíblia Ave Maria, que é o mais usado aqui no Brasil, a CNBB ou de Jerusalém. Jerusalém é a mais correta com a original. Então, sempre eu pego na linguagem suas, para não falar que a gente está buscando coisa adulterada. Isaías 46 diz o seguinte, no 5, a quem podereis comparar ou igualar-me? Quem poreis em paralelo comigo, que me seja igual? Eis os que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança. Contratam um ourive para que ele faça um Deus. As demais são feitas assim. Faça um Deus diante do qual se prostram e adoram. Então a imagem que já está deixando. Os ourives fazem um Deus. O que a Igreja Católica faz? As imagens para eles são um Deus, o que está escrito aqui realmente, na Bíblia deles mesmo. Prostram e adoram, o que eles fazem. O versículo 7. Eles os carregam nos ombros, os transportam, depois o colocam em seu posto, onde se mantém sem nada poder mover-se. Por mais que o invoquem, é o que a Igreja Católica faz, nunca responde e não salva do infortúnio. 8. Lembrai-vos disso, sedes razoáveis, entrai em vós mesmos pecadores. Então aqui não está falando realmente que é uma imagem. No 7 fala também sobre isso. Fazem aquelas coisas, fazem um Deus, e vocês adoram um Deus. Está adorando a imagem, não importa o nome que estou usando, se é Maria, se é santo isso, se é santo daquilo, é um Deus foi criado. Deus orientou quando levou o povo para a Babilônia, para tomar esse cuidado, para não fazer. E naquela época que Deus levou o povo para a Babilônia, quem dominava aquele mundo? Aí, não fala a Igreja Católica, porque ela não existia ali ainda. Roma. E Roma fundou a Igreja Católica. Então ela pegou esses procedimentos da Babilônia e cultua deuses. Não importa o nome da imagem, é um Deus. Da própria palavra de vocês estão dizendo isso. E nós sabemos que sim, e Deus, nos mandamentos, não, peça que não tenha outros deuses. E quantos você tem dentro de casa? Quantas imagens você tem dentro de casa? Ok? Então, tome muito cuidado com isso. E Roberto, vamos entrar aqui no livro de Baruque 6, né? Em Judite, capítulo 1, versículo 5, fala que Nabucodonosor era rei dos sírios, certo? Isso. Do Assírio. Isso é o que está falando lá. Agora vamos entrar em Judite, capítulo 6, versículo 1. E por causa dos pecados que cometestes contra Deus, que ides deportados para a Babilônia,
como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônicos. Um livro fala que ele é rei dos assírios e outro da Babilônia. Fala a contradição. Tá pelo menos o certo, né? Que realmente é da Babilônia. Se fosse um erro de digitação, antes de publicar, teria correção, que é o correto fazer. Corrigir. Não, mas não corrigiu. Então, mantém que estão errado. E dizem que é um livro inspirado por Deus. Não tem... Quando chegares à Babilônia, será para ficares ali por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Ireis ver na Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que não obstante inspiram temor aos pagãos. E o que é uma imagem? O que é uma imagem? Vocês não fazem, não é isso? É um Deus, tá deixando aqui claro. Ou faz de prata, ou faz de ouro, ou faz de madeira, carregam no ombro, vocês não fazem isso, carregando essas imagens para a rua fora? Então não vem me negar que é uma imagem que vocês veneram, que vocês distorcem a palavra, não fala que é adoração, mas aqui está claro. É um Deus que vocês estão cultuando. Então tome muito cuidado. E o livro de Baruque são 72 versículos, do início ao fim, Deus falando sobre isso. O que os babilônios faziam. Roma trouxe para eles da Babilônia e implantou a Igreja Católica e continuou com os procedimentos da Babilônia. E em Apocalipse, em Apocalipse se vê claro, a gente vê claro que a Igreja Católica é a Babilônia de hoje em dia. Por isso aqui nós estamos colocando, dá para vocês entender que realmente é a Babilônia, porque trouxe os procedimentos de lá para cá. E Deus orientou. Então não tem como depois falar, não sabia, era o que eu pensei, arrumar as desculpas que a Igreja Católica arruma. É sempre não. Desculpinha, né? A palavra já está ali mostrando. Se é um livro que eles acreditam ser verdadeiro, já está ali mostrando. Orientou para não trazer as coisas da Babilônia. Então, tome cuidado. Você não vê a Igreja Católica defendendo esses livros, não. Porque eles sabem que estão errados. O que eles fazem é, quando a gente fala alguma coisa, fala, vocês tiraram o livro. Ele é verdadeiro. Mas não fala nada sobre isso. Ele só usa isso. Fala que nós estamos com a palavra distorcida, porque nós tiramos esses livros. É a única coisa que eles falam. Agora, para você que está nos ouvindo, você acha que está correto tudo isso? Será que nós estamos errados em não ter esses livros na nossa Bíblia, dizendo que a palavra de Deus verdadeira? Se você acha, se você tem essa certeza, nos mostre, Mateus. Isso. Nos mostre na palavra. Nos mostre na palavra que nós estamos errados. Sim. Nos mostra certamente. E a gente sabe que uma geração para ser contada é 40 anos, certo? Isso. E em Baruque 2, diz que os judeus serviram na Babilônia por 7 gerações. Muito 7 tempo. gerações. Só que Jeremias, você pega capítulo 25, versículo 11, fala que foram 70 anos. 70 anos. 70 que passaram lá no sofrimento. Foram 70. Mais o quê? Mas Baruque 2 fala que foram 7 gerações. E 7, 40 vezes 7 vai dar o quê? 280 anos. No mínimo, né? Mas a Bíblia fala em Jeremias que foram 70 anos. É outra coisa que mostra que não é um livro inspirado, porque não traz concordância com os demais. Qual que está certo? Você sabe qual que está certo? Lógico, é Jeremias, né? Que é a palavra verdadeira. Não tem nem como discutir.
sem medo de errar. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Não. Foram 70 anos e não 280, como diz Baruque capítulo 6, versículo 2. Tanto é, Daniel fala sobre as 70 semanas, né? Que está ligado a uma coisa com a outra. Você, buscando a escatologia, estudando sobre isso, uma coisa ligada à outra. Tem a ver tudo isso. É para você ver. Você então, pega um falando um trem, é porque o povo não lê. E a partir do momento que a pessoa tiver interesse de ler a palavra, eu falo, ué. E buscar. Por quê? Porque Lutero surgiu nele aquele desejo da reforma. Porque ele começou a ler a palavra e falou, ué, ele era um padre, era um monge, Roberto. E não tinha entendimento da palavra. Porque não ele estava formando, né? Mas quando ele começou a ler, ele falou, opa, isso aqui tá errado. O Papa tá querendo cobrar indulgência, tá falando que é isso? Isso é errado, não existe. É pela graça aonde surgiu aquele espírito reformador. E estamos precisando, nos dias de hoje, de pessoas iguais a Lutero, com espíritos reformadores, que não aceitam levar à goela esses falsos ensinamentos que têm ensinado tanto na Igreja Católica, tanto dentro de muitas igrejas evangélicas, nos centros de macumba, dentro de tudo. E uma coisa é falar, não, é que todos os caminhos levam a Deus. Nossa religião também leva a Deus, não leva nada. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você falou aí do todos os caminhos levam a Deus. Eu gosto de falar justamente sobre isso, quando as pessoas falam, todos levam. Por quê? No final do tempo, ao chegar a hora do juízo, todo mundo vai passar lá, não importa o caminho que ele traçou. Essa frase é incompleta. Todos os caminhos levam a Deus, mas só o de Cristo salva. Então a pessoa tem que ter esse entendimento. Só ele salva. Não importa o que você traçar. Eu não quero andar num caminho que não tem a salvação, não. Pois é. O espírita, eu fui espírita, posso estar falando, conheço um pouco. Não importa. Ele vai morrer nessa posição, o caminho dele vai levar a Deus. Mas qual a sentença que ele vai receber lá no final? Então, nós temos que ter o caminho de Cristo. Essa frase é incompleta. E só Cristo salva, só o caminho dele salva. E o que nós queremos? Não é salvação? Não é morar com Deus? Então, não é assim. Antigamente, você entendia que a sua salvação ia ser pelas suas boas obras, né? Pela sua caridade, certo? Pois é. Traçava do jeito que você queria, né? Não, vou fazer ali uma caridade ali, vou fazer uma ação social, que isto vai me salvar. Mas graças a Deus o conhecimento chegou no Senhor e o Senhor sabe que vem através de Cristo. Cristo. É só Ele. Só Ele. Não que seja fácil, porque ele mesmo falou, teremos aflições nesse período, nessa caminhada. Mas é só Ele. E Ele vai direcionar, vamos dizer, a seta vai pegar no foco certinho lá. Então nós somos uma seta na mão de Cristo, né? Nós temos que andar correto ali. Aí, nós vamos acertar o alvo. Os outros não. Vamos bater em volta, ao chegar o juiz, aí o negócio complica. Levou que quando a gente joga uma flecha, tem um alvo, né? Tem um ponto certo e tem em volta. Então os outros caminhos levam ali tudo perto. Vai chegar no mesmo alvo, mas não tem a salvação. Então é só Cristo. Só Cristo. Eu estou olhando aqui o horário, nosso horário já está... Chegando no finalzinho. Me veio aqui uma coisa, aqui agora, Malta, a gente pode até olhar depois. Ontem na cela, a gente conversando sobre algumas coisas lá, eu escrevi até sobre isso também. Por que a gente tem medo da morte? Se todos nós queremos estar com Cristo, estar com Deus, precisamos morrer para chegar lá. Talvez é um tema para a gente estar falando um dia desse aí. É um tema bastante bom. Por que ter medo? Por que ter medo da morte? Eu não tenho que ter medo. Se eu estou em Cristo, morrer em Cristo é lucro. Eu tenho medo que a morte vai fazer comigo. Se eu definir estou com Cristo ou não. O mesmo tem que ter esse.
O outro lado lá, qual caminho que você seguiu para ter? Então, o medo é disso aí. Mas morrer, se Deus me jogar no chão aqui agora, glória a Deus. Eu não quero ficar vivendo esses 500 anos, não. Ué, quer viver 500 anos, não? E todo mumundo fala assim, não, eu quero, principalmente os que conhecem. Não, né? Pois é. Se todos estão aí conhecem a palavra, diz que nós queremos viver com Cristo, por que não vão ter medo? Nós não podemos suicidar. São duas coisas diferentes. Mas vamos pensar depois, a gente faz uma live sobre isso também. Abrir os olhos das pessoas, né? Vou orar aqui. Finalizar, né? Tá vendo, né? Vou orar aqui. Pai, muito obrigado por este momento maravilhoso, qual que nos proporcionou nesta noite, meu Pai. Através dessa live, a qual te, Senhor, eu juntamente com o pastor Roberto Wagner, nós trouxemos mais esclarecimento, meu Pai, à luz da tua palavra. E a tua palavra é a verdade. E a verdade é sobre Jesus. Senhor Jesus, eu peço a ti, entra nesses corações ainda, meu Pai, que tem dúvida. Traga libertação, traga transformação, traga o verdadeiro, meu Pai, esclarecimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o teu amado Espírito Santo, que não vem estar sendo as minhas palavras do Roberto, mas sim o nosso amado Espírito Santo a convencer este que ouviu esta live, este que vai ouvir esta live ainda. Eu peço a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga libertação, traga transformação, ó Pai, que nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amém. Que Deus glória te a Deus. A nós, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, né? Querendo Deus. E você que esteve conosco presente ao vivo nesta live, vai escutar ela. Que Deus te abençoe poderosamente e que este conhecimento seja libertador na tua vida em nome de Jesus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boa noite, Roberto. Deus te abençoe e um forte abraço. Amém. E o João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente estarás livre. Forte abraço para todos. Aguardando vocês na próxima semana. Deus abençoe. Amém.